Galera do bem, feliz 2022 para todos nós, para todos vocês, pessoal. Grande ano, se Deus quiser. Pessoal, hoje eu venho aqui para falar para vocês sobre tromboembolismo pulmonar. Uma coisa que parece muito comum, né, pessoal? Que anda acontecendo muito comumente aí. Vocês estão tendo informações pela imprensa, né? Parece uma epidemia, parece que virou uma coisa assim, uma doença que há alguns meses atrás ninguém ouvia falar sobre isso. Não é verdade, galera? Então, agora o tromboembolismo virou uma epidemia, tromboembolismo pulmonar, como se fosse uma doença que acontece, né, frequentemente. Não é, pessoal. Tromboembolismo pulmonar é uma doença que dificilmente acontece, normalmente ocorre em pacientes já muito doentes, ou pacientes acamados, pacientes hospitalizados, imobilizados, grandes fraturas, né? Grandes cirurgias com remoção de muita quantidade de tecido gorduroso, por exemplo, cirurgias plásticas, abdominoplastia, né? Por isso se faz até a prevenção com anticoagulantes nesse tipo de cirurgia, né, galera? Ocorre em pacientes que têm insuficiência venosa, tá? Ou seja, que tem membros inferiores com muitas varizes, com aquela dermatite ócrea, que chama aquele escurecimento da pele, né? Em virtude da insuficiência venosa, tá? Então são pacientes normalmente já com muitas patologias, tá? Muitas doenças, que daí em algumas vezes também é uma coisa rara, não acontece assim frequentemente. Então em algumas vezes esses pacientes podem cursar com uma complicação como tromboembolismo pulmonar. Normalmente se formam coágulos nos membros inferiores, tá? Nas veias dos membros inferiores, ou às vezes até em veias do abdômen, tá? E esse coágulo pode migrar, pode deslocar daquele local e se alojar na circulação pulmonar, obstruindo então a passagem do sangue lá no pulmão, galera. Então isso faz com que o sangue que está circulando no pulmão não receba oxigênio, e o paciente desencadeia então um quadro de hipóxia, ou seja, baixo oxigênio sanguíneo. E quando esse tromboembolismo é maciço, ou seja, grande quantidade de coágulo obstrui esses vasos pulmonares, isso pode cursar com uma insuficiência cardíaca aguda, muitas vezes até parada cardíaca, né? Que é o que a gente tem visto, parada cardíaca com morte súbita, né, galera? Então, normalmente é isso que acontece, pessoal. O que a gente está vendo agora, né? Nós estamos vendo agora o que? Tromboembolismo adoidado em pacientes jovens, em pacientes sem fatores de risco, a não ser aquele fatorzinho de risco, galera, sabe? Picadinha, aquela picadinha, né, galera? Então, o que ocorre nisso, pessoal? Ocorre o que? Uma inflamação da camada que recobre os vasos, das células que recobrem os vasos que são endotélio, tá? Então, o endotélio inflamado, pessoal, quando ele inflama, o mecanismo de defesa dele é produzir coágulos, né, galera? Então, começa a produzir coágulos, e esse coágulo vai se acumulando, pode se acumular até diretamente nos vasos pulmonares e algumas vezes nos vasos nas veias das pernas, e se acumulam lá e pode se deslocar fazendo todo aquele trajeto que eu já citei para vocês aí. Então, galera, o tromboembolismo é assim que ocorre. Então, a picadinha ou o próprio vírus, o Covid, ele pode, por conta da sua proteína spike, irritar, inflamar o endotélio dos vasos sanguíneos, e que respondem com a produção de trombo com a agregação das plaquetas, por isso que diminui as plaquetas vão caindo, chama o que a gente chama de plaquetopenia. Então cai o número de plaquetas, por quê? Porque elas vão se agregando uma nas outras, vai diminuindo a quantidade de
plaqueta circulante, e isso forma um coágulo, e esse coágulo pode migrar aí para circulação pulmonar e dar tromboembolismo pulmonar, tá? Jamais era para isso acontecer em pacientes jovens, né? Jamais. Isso não deveria estar acontecendo em pacientes jovens, como aconteceu com o cantor Maurílio e tantos outros que a gente já foi noticiado aí. Deputado Hélio Negão teve tromboembolismo pulmonar. Quem mais que não teve? Eu conheço colega meu que teve, anestesista, já teve. Conheço outras pessoas, pacientes meus que já tiveram também. Tudo por conta da picadinha. É isso aí, galera, tá? Espero ter contribuído com vocês. Um ótimo ano novo para vocês e para todos nós. Grande abraço. Melhor da medicina. É um médico.